Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula eu vou fazer alguns exercícios sobre base e subbase. Primeiro, resumo a teoria para você sobre base. Seja X um conjunto, uma base para uma topologia em X e uma coleção B de subconjuntos de X tal que, primeiro, como todo X pertence a X, existe um elemento B pertencente à base à coleção B, tal que X pertence a B. Esse X pertence à interseção B1 e B2, onde B1 e B2 são os dois elementos pertencentes à coleção B. Então, existe um elemento B3 que pertence à coleção B, tal que X pertence a B3 e B3 está contido em interseção B1 e B2. A gente tem uma observação assim, a coleção tal de tudo conjunto G em X tal que, como tudo X pertence a G, existe um elemento B pertencente à coleção B, tal que X pertence a B, e B está contido em Z, e uma topologia chamada de topologia gerada pela base B, ok? E um elemento B pertencente à coleção B e, em particular, um vetor do espaço topológico X tal, onde tal é a coleção aqui, é chamado de vetor básico do espaço topológico, tá bom? Essa observação, gente, é muito importante e que a gente usa muito, tá? E a gente tem três lemas aqui. O lema 1. Se a coleção B é uma base que gera a topologia tal, então tal é a coleção de todas as uniões de elementos de B. Então, o lema 1 diz que um vetor da topologia tal gerada pela base B pode ser escrito como uma união de vetores básicos da base B. Porém, note que essa expressão não é única, tá? E o lema 1 aqui também é muito importante e que a gente usa muito. O lema 2 diz que seja X tal um espaço topológico e B uma coleção de vetores de X tal que, como tudo G pertence a tal e como tudo X pertence a G, existe B um elemento pertencente à coleção B, tal que X pertence a B e B está contido em G. Então, B é uma base que gera a topologia tal, tá? Ok, gente? E vamos ao lema 3 aqui. É um lema muito importante, porque a gente vai usar muito para comparar duas topologias depois, tá? Sejam B e B' duas bases, gerando topologias tal e tal' em X, respectivamente, são equivalentes. Tal linha é mais fina que tal, e como tudo X pertence a X, e como tudo B pertencente à coleção B, como X pertence a B, existe um elemento B' pertencente à coleção B', tal que X pertence a B' e B' está contido em B. Então, a partir de agora, para mostrar que uma topologia tal linha é mais fina que tal, normalmente a gente usa esse lema, tá bom? Vamos a resumo de teoria sobre subbases agora. Então, seja X um conjunto, uma subbase para uma topologia em X e uma coleção S de subconjuntos de X, tal que a união dos elementos de S e X. É simples assim, tá? A topologia gerada pela subbase S é definida como a coleção tal de todas as uniões de interseções finitas de elementos de S. E um elemento pertencente à subbase S é chamada de vetor subbásico de X. Então, aqui a gente tem três observações aqui, gente. Uma base
sempre é uma sobrevivência. Isso é claro, tá? Mas uma sobrevivência nem é sempre uma base, tá? Então, uma topologia é sempre uma base é sempre uma topologia, mas uma sobrevivência nem é sempre uma topologia. Só você pode construir exemplos e não é difícil, tá? E seja esse uma sobrevivência, tome a coleção das interseções finitas de elementos da sobrevivência S. Obtemos uma base de S. Por quê, gente? Porque, aqui, pela definição, a topologia gerada pela sobrevivência S é a coleção tal de todas as uniões de interseções finitas de elementos de S. Isso significa que a coleção das interseções finitas de elementos de S é uma base para uma topologia em X. Então, nesse caso, a gente denota essa base por BS. Nesse caso, a topologia gerada pela base BS, denotada por tal BS, assim, é a topologia gerada pela subbase S. Fica claro? A terceira observação aqui seja S uma subbase para uma topologia em X e tal, a topologia gerada pela S. Então, nesse caso, gente, pela observação 2 aqui, temos que a topologia tal é o conjunto de todos os subconjuntos G em X, tal que como tudo X pertence a G, existem finitos elementos S1, S até Sn pertencentes à coleção S, tal que X pertence à interseção de tudo Si com I igual a 1 até N, e essa interseção está contida em G. Isso vem da observação 2 aqui. Ou seja, uma vetor básico de tal é uma interseção finita de elementos pertencentes à subbase S. Tá bom? Vamos ao exercício 1 agora. Mostre que se B é uma base para uma topologia em X, então a topologia gerada pela base B é a interseção de todas as topologias em X que contém B. Vamos à demonstração, gente. Seja X tal um espaço topológico cuja topologia tal é gerada pela base B. Nesse caso, tomamos G, uma vetor de X tal. Então, o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que esse vetor pertence à interseção de todas as topologias em X que contém a coleção B, né? Mas como G é uma união de todos, uma união de elementos da base B, então G pertence a qualquer topologia contendo a base B. Claro? E assim G pertence à interseção de todas as topologias em X que contém B. Tá? Reciprocamente, tome G um elemento pertencente à interseção de todas as topologias em X que contém B. Então, nesse caso, G deve ser uma união de elementos pertencentes à coleção B. Por quê? Pois, caso contrário, se G é a união de elementos BI da coleção B, mais um elemento H que não pertence à coleção B, então a topologia que é a coleção de todas as uniões de elementos da coleção B não contém G. Tá bom? Temos uma observação do exercício 1 é que, nesse caso, o exercício 1 diz que
CB é uma base para uma topologia em X. Então, a topologia gerada pela base B é a interseção de todas as topologias em X que contém B. Isso significa que a topologia gerada pela base B é a topologia menos fina das topologias que contêm a base B. Porque aqui você toma a interseção de todas as topologias em X que contém B. Então, essa interseção é o conjunto menor, que o menor conjunto, tal que o menor conjunto que contém a base B, tá? Vamos a exercício 2 aqui. Diz que mostra que se S é uma subbase para uma topologia em X, então a topologia gerada pela subbase S é a interseção de todas as topologias em X que contém S. E, portanto, nesse caso também é que a topologia gerada pela subbase S é a topologia menos fina das topologias que contêm a base S. Então, esse exercício é análogo do exercício 1, mas eu escrevo também a solução com detalhes aqui. Seja X tal um espaço topológico cuja topologia tal é gerada pela subbase S. Então, tomamos G, uma vetor de X tal. Você tem que mostrar que G pertence à interseção de todas as topologias em X que contém S. Então, nesse caso, gente, pela definição, G é uma união de interseções finitas de elementos pertencentes à subbase S. Se uma topologia que contém S, então você toma a interseção, uma interseção finitas de elementos pertencentes a S. Então, essa interseção pertence à topologia considerada. Agora você toma G é uma união dessas interseções finitas. Então, a união de elementos pertencentes à topologia também é um elemento pertencente à topologia. Por isso, G pertence a qualquer topologia contendo a subbase S, tá? E, portanto, G pertence à interseção de todas as topologias de X que contém S. Reciprocamente, tome G um elemento pertence à interseção de todas as topologias em X que contém a subbase S. Nesse caso, claramente que G deve ser uma união de interseções finitas de elementos pertencentes à subbase S. Pois, caso contrário, G não pertence à topologia que é a coleção de todas as uniões de interseções finitas de elementos de S. Isso fica claro? Vamos a exercício 3 agora. Seja F uma família de topologias em X, mostra que existe a única topologia que é a topologia menos fina, contendo toda a coleção tal alfa da coleção F. E existe também a única topologia que é a topologia mais fina contida em toda a coleção tal. Solução. Como a gente acabou de fazer o exercício 2, a única topologia que é a topologia menos fina contendo toda a coleção tal alfa é a topologia gerada pela subbase. E a subbase aqui é a união de tudo tal alfa. Ok? Por quê? O exercício 2 aqui a gente acabou de fazer aqui, tá bom? E a única topologia que é a topologia mais fina contida em toda a coleção tal é claramente a interseção de todas as
tal alfa aqui, tá? Note que a interseção de topologias também é uma topologia que eu falei, eu fiz na aula passada. Uma observação do exercício 3. Da solução do item 1 do exercício 3, CF é uma família de topologias em X, então a única topologia que é a topologia menos fina contendo todas as coleções tal alfa é a topologia gerada pela subbase, que é a união de todas as coleções tal alfa aqui, tá? Então, uma pergunta aqui, por que é subbase, mas não é base? Significa que, porque aqui você fala que a única topologia, que é a topologia menos fina, contendo todas as coleções tal alfa, é a topologia gerada pela subbase, que é a união de todas tal alfa aqui. Mas você não fala que a topologia aqui é a topologia gerada pela base, que é a coleção aqui. Por quê? Porque a união de topologias nem é sempre uma topologia. E na aula passada, eu já fiz a aula 1 de espaços topológicos, eu já fiz que eu dei contra exemplos para mostrar que a união de topologias nem é sempre uma topologia. Entretanto, uma base é sempre uma topologia. E por isso, quando você toma tal alfa, uma família de topologia em X, é que você toma a união de todas as tal alfas aqui. Então, X pode aceitar a união de tal alfa aqui somente como uma subbase. Não pode ser uma base, porque uma base deve ser uma topologia, mas a união de topologia nem é sempre uma topologia. Tá bom? Vamos a exercício 4 aqui. Seja X o conjunto de 3 elementos ABC e duas topologias tal 1 e tal 2 assim em X. Encontre a topologia menos fina que contém ambas tal 1, tal 2 e a topologia que é mais fina contida em ambas T1 e T2. Então, nesse exercício, basta usamos o exercício 3. Então, no exercício 3, diz que a topologia menos fina que contém ambas tal 1 e tal 2 é o quê? É a topologia admitida a união de 1 e de 2 como subbase, tá? Nesse caso, tal 1 união tal 2 é esse conjunto. Esse coleção de 5 conjuntos. Mas você tem que encontrar a topologia que admite essas coleções como uma subbase. Mas, para isso, você tem que usar a definição que é a topologia gerada por uma coleção uma coleção de elementos onde os elementos são todas as uniões de interseções finitas de elementos pertencentes a essa união. Então, você tem que calcular todas as uniões de interseções finitas de elementos pertencentes a tal 1, união tal 2, tá? Aqui, a coleção das todas interseções finitas de elementos pertencentes a união tal 1 e tal 2 é essa coleção B. E vejamos que B é fechado sob a operação união. Significa que a união de dois quaisquer elementos pertencentes a B
também é um elemento pertence a B, tá? Então, a topologia procurada é exatamente a coleção B, tá bom? E aplicamos o exercício 1, a topologia mais fina contida em ambas topologias tal 1 e tal 2 é exatamente a interseção de T1 e T2, que é essa coleção, tá? Ok, gente, muito obrigada por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!